Uma menininha sem teto pediu para um milionário consertar seu brinquedo, o último presente do pai. Quando ele descobriu a verdade, caiu em prantos. Segredos vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. Capítulo 1. O cavalo quebrado. A garoa fina de junho transformava as ruas do Itaim Bibi numa aquarela cinzenta, onde os arranha-céus espelhados refletiam o céu carregado de São Paulo. Ricardo Almeida ajustou o colarinho do sobretudo de lã italiana enquanto caminhava apressado pela calçada da rua João Cachoeira. Seus sapatos de couro inglês batendo num ritmo preciso contra o concreto molhado. Aos 45 anos, era o tipo de homem que outros executivos admiravam à distância. Ombros largos, moldados por ternos sob medida, cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás e um olhar penetrante que parecia calcular o valor de cada metro quadrado por onde passava. Ricardo havia construído seu império imobiliário tijolo por tijolo, contrato por contrato, sempre mantendo uma distância segura entre o coração e os negócios. Seu escritório no 18º andar do edifício comercial que levava seu nome era um santuário de vidro e aço, onde plantas eram proibidas por serem imprevisíveis e fotografias pessoais inexistiam por serem desnecessárias. Cada manhã seguia o mesmo ritual: café preto sem açúcar às 7 em ponto, revisão dos relatórios financeiros até às 8 e reuniões consecutivas até o anoitecer. Naquela manhã específica, enquanto se aproximava da entrada do edifício Almeida Eng Associados, algo interrompeu sua rotina milimetricamente calculada. Um soluço baixinho, quase imperceptível entre os ruídos do trânsito matinal, fez seus passos diminuírem de velocidade. Ali, encolhida junto ao canteiro de plantas ornamentais que decorava a entrada do prédio, estava uma menina. Ela não deveria ter mais que 6 ou 7 anos, vestida com uma blusa de moletom rosa desbotada que claramente já havia sido de alguém maior, e uma calça jeans remendada nos joelhos. Seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo desalinhado, com mechas escapando e grudando no rostinho molhado de lágrimas. Mas o que mais chamou a atenção de Ricardo foi o objeto que ela segurava contra o peito como se fosse o último tesouro do mundo. Era um cavalo de madeira, claramente feito à mão, pintado com cores que um dia devem ter sido vibrantes: azul turquesa na crina, vermelho carmim no corpo, amarelo dourado nos cascos. O tempo e o uso haviam desbotado as tonalidades, mas ainda era possível perceber o cuidado artesanal em cada detalhe. As narinas delicadamente entalhadas, a expressão quase viva nos olhos pintados, a pose orgulhosa de um corcel em movimento. O problema era que o brinquedo estava partido exatamente no meio, dividido em 2 metades desiguais, que a menina tentava encaixar sem sucesso. "Por favor, senhor." A voz dela era um sussurro rouco de tanto chorar. "O cavalo do meu pai quebrou. A senhora da padaria disse que aqui tem pessoas importantes que conseguem arrumar qualquer coisa." Ricardo parou completamente, sentindo algo estranho acontecer em seu peito, uma espécie de aperto que há anos não experimentava. Ao redor deles, o movimento matinal da cidade continuava. Executivos falando ao celular, entregadores de bicicletas zigue-zagueando entre os carros, o aroma de pão francês, quentinho misturado ao cheiro de combustível e chuva. Mas naquele momento, o mundo parecia ter se reduzido àquela criança destroçada e seu tesouro partido. "Como você se chama?" perguntou, agachando-se para ficar na altura dela, algo que não fazia há décadas. "Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda." Ela limpou o nariz na manga da blusa. "Minha avó diz que eu não posso incomodar as pessoas importantes, mas o trovão está quebrado e ele é tudo o que sobrou do meu pai." "Trovão?"
Ricardo olhou mais atentamente para o cavalo de madeira, notando detalhes que antes haviam passado despercebidos. A base tinha uma pequena inscrição gravada: "Para minha princesa guerreira, papai te ama, 2022. Meu pai fez ele para mim antes de ir embora." Os olhos de Duda se encheram de lágrimas novamente. Ele disse que sempre que eu olhasse para o trovão, ia lembrar que ele está cuidando de mim lá do céu. Mas agora ele está quebrado e eu tenho medo que meu pai não consiga mais me ver. A lógica infantil atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele se levantou lentamente, olhando ao redor. Onde estava a avó da menina? Como uma criança tão pequena havia chegado até ali sozinha? Suas mãos, acostumadas a segurar apenas documentos e canetas, hesitaram no ar antes de se estenderem para receber o brinquedo quebrado. "Posso dar uma olhada?" perguntou com uma suavidade na voz que surpreendeu até a si mesmo. Duda hesitou por um momento, depois entregou as duas metades do cavalo com o cuidado de quem manuseia algo sagrado. "Você consegue arrumar mesmo? A avó disse que pessoas ricas conseguem fazer qualquer coisa." Ricardo examinou a madeira quebrada. Era um trabalho artesanal impressionante, feito por alguém que claramente entendia tanto de carpintaria quanto de amor paterno. A quebra havia acontecido numa linha quase reta, dividindo o cavalo entre o pescoço e o corpo. Com o reparo certo, seria possível restaurá-lo completamente. "Eu vou tentar", disse, sentindo-se fazer uma promessa que não sabia se poderia cumprir. "Mas você precisa me dizer onde posso te encontrar para devolver o trovão quando estiver pronto." O rosto de Duda se iluminou pela primeira vez. "A gente fica sempre por aqui durante o dia. Minha avó trabalha nos prédios da região. De noite a gente fica na casa da tia Marta, no Capão Redondo, mas é muito longe. É melhor o senhor trazer aqui mesmo." Naquele momento, a porta do edifício se abriu e Margarete, sua secretária há 15 anos, apareceu com expressão preocupada. "Senhor Ricardo, o senhor tem reunião com os investidores em 20 minutos. Eles já estão subindo." Ricardo olhou para o cavalo quebrado em suas mãos, depois para Duda, que o observava com uma mistura de esperança e medo. Sua vida inteira havia sido pautada por horários, compromissos, planilhas e resultados. Nunca, em 4 décadas de existência, havia permitido que algo ou alguém interrompesse seu cronograma. Mas algo naqueles olhos castanhos da menina estava fazendo rachaduras nas muralhas que ele havia construído ao redor do coração. "Margarete, reagende a reunião para depois do almoço", disse, surpreendendo tanto a secretária quanto a si mesmo. "E pesquise oficinas de marcenaria na região. Preciso de alguém que trabalhe com restauração de peças artesanais." Duda agarrou a barra do sobretudo dele. "Obrigada." "Que, senhor? Obrigada mesmo? O trovão vai ficar feliz." Enquanto a menina se afastava saltitando pela calçada, Ricardo ficou parado na chuva fina, segurando um brinquedo quebrado e sentindo que algo dentro dele também havia se partido. Mas pela primeira vez em anos, não sabia se queria consertar essa rachadura ou deixá-la crescer. Capítulo 2. A oficina do Senhor Giuseppe. 3 dias se passaram antes que Ricardo finalmente encontrasse coragem para sair do escritório com o cavalo de madeira embrulhado cuidadosamente em papel de seda dentro de sua pasta executiva. Margarete havia preparado uma lista detalhada com 7 oficinas de marcenaria na região central de São Paulo, cada uma com endereço, telefone e uma breve descrição dos serviços oferecidos. Mas algo o fazia hesitar a cada tentativa de ligação, como se aquela missão simples carregasse um peso que ele não conseguia compreender. A escolha final veio quase por acaso. Durante uma reunião com investidores no centro da cidade, Ricardo avistou pela janela do restaurante uma pequena placa de madeira pendurada numa rua lateral do Bexiga. Giuseppe Martinelli, marcenaria artesanal desde 1952.
Havia algo na simplicidade daquelas palavras pintadas à mão que o atraiu mais do que os endereços digitais e websites profissionais de sua lista. A Rua dos Ingleses era uma dessas pequenas artérias que pareciam ter parado no tempo, espremida entre prédios modernos como uma lembrança teimosa do que São Paulo havia sido décadas atrás. Casas baixas com fachadas coloridas resistiam bravamente à especulação imobiliária, e o cheiro de molho de tomate e manjericão escapava das cozinhas abertas dos restaurantes familiares. A oficina do Sr. Giuseppe ocupava o térreo de um sobrado de tijolos aparentes, com uma porta de madeira maciça pintada de verde escuro e duas janelas protegidas por grades artesanais que mais pareciam obras de arte. Através dos vidros empoeirados, Ricardo conseguiu vislumbrar bancadas repletas de ferramentas antigas, prateleiras abarrotadas de pedaços de madeira de diferentes tons e texturas e a silhueta curvada de um homem trabalhando concentrado numa peça. O sino de bronze pendurado na porta anunciou sua entrada com um som suave e melodioso. O ambiente o envolveu imediatamente. Cheiro de cola de madeira misturado com verniz, serragem dourada espalhada pelo chão de cimento queimado, e aquela luz especial que só existe em espaços onde pessoas criam coisas com as próprias mãos há muito tempo. «Buongiorno, signore», disse uma voz rouca com sotaque italiano ainda perceptível. Após décadas no Brasil, Giuseppe Martinelli levantou a cabeça da peça em que trabalhava. Um móvel que parecia ser uma cômoda antiga em processo de restauração. Ele devia ter uns 70 anos, com cabelos completamente brancos presos num rabo de cavalo, barba bem aparada e mãos marcadas por décadas de trabalho manual. Vestia um avental de couro por cima de uma camisa xadrez desbotada e seus olhos azuis brilhavam com aquela curiosidade característica de quem passou a vida aprendendo coisas novas. «Boa tarde», Ricardo respondeu, sentindo-se estranhamente deslocado naquele ambiente. «Eu gostaria de saber se o senhor faz restauração dos brinquedos». Giuseppe limpou as mãos no avental e se aproximou. «Que tipo de giocattolo? Que tipo de brinquedo?» Com cuidado quase reverencial, Ricardo retirou as duas metades do cavalo de madeira de sua pasta. Giuseppe pegou as peças com mãos experientes, virando-as lentamente, examinando a madeira, a pintura, os detalhes do entalhe. «Madonna mia», murmurou, e seu rosto se transformou completamente. «Questo cavalo, este cavalo, eu conheço este trabalho». «Como assim conhece?» Ricardo sentiu o coração acelerar. Giuseppe caminhou até uma das bancadas e acendeu uma lâmpada com lupa. «Veja aqui, signore. A madeira é peroba rosa, muito boa qualidade. O entalhe, olhe como as crinas foram feitas, uma por uma, com goiva número 3. E esta técnica de pintura, com verniz naval por cima para proteção, isto não é trabalho de amador». O marceneiro pegou uma das peças e apontou para pequenos detalhes que Ricardo não havia notado antes. A textura realista dos cascos, a expressão quase humana nos olhos do animal, a postura dinâmica que sugeria movimento mesmo na imobilidade. «Este cavalo foi feito por alguém que frequentava minhas aulas», Giuseppe continuou, com uma mistura de orgulho e melancolia na voz. «Aos sábados de manhã eu dou aulas, gratuitas para pessoas do bairro, pai de família que quer fazer brinquedo para os filhos, jovens que querem aprender uma profissão, às vezes até empresários aposentados que descobrem prazer em trabalhar com as mãos». «E o senhor lembra de quem fez este cavalo?» Giuseppe ficou em silêncio por um longo momento, mexendo as duas metades da peça como quem tenta montar um quebra-cabeças da memória. Era um rapaz jovem, talvez uns 30 anos, muito magro, sempre com uma tosse que não melhorava. Vinha todo sábado durante alguns meses ano passado. Trabalhava só neste projeto com muito cuidado, muito amor. Dizia:
Que era para a filhinha dele, que ela adorava cavalos. Ricardo sentiu um aperto no estômago. Ele ainda vem às aulas? Não, signore. Parou de vir no fim do ano passado. Eu sempre fico preocupado quando os alunos somem assim, sabe? Às vezes é porque perderam interesse, às vezes... Giuseppe fez uma pausa significativa. Às vezes, a vida complica. O silêncio se estendeu entre os dois homens, pontuado apenas pelo ruído distante do trânsito e pelo tic-tac ritmado de um relógio de parede antigo. Ricardo olhou ao redor da oficina, observando as ferramentas organizadas com precisão militar, os projetos em andamento, as fotografias na parede mostrando Giuseppe com diferentes gerações de alunos. "O senhor consegue restaurar o cavalo?" perguntou finalmente. "Claro que consigo." Giuseppe sorriu e sua alegria genuína iluminou todo o ambiente. "Va bene. Será um piacere. Um prazer restaurar o trabalho de um dos meus meninos. Mas me diga, signore, como este cavalo chegou até suas mãos?" Ricardo hesitou. Como explicar o encontro com Duda sem soar como um louco ou um aproveitador? Como descrever aquele impulso inexplicável de ajudar uma criança desconhecida quando ele mesmo não entendia suas próprias motivações? Uma menina, a filha dele, eu acredito. O brinquedo se quebrou e ela me pediu ajuda. Giuseppe assentiu lentamente, como se aquela explicação fizesse todo o sentido do mundo. "Ah, capisco. As crianças têm esse poder, não é mesmo? Conseguem nos fazer lembrar de coisas que esquecemos que existiam." Enquanto Giuseppe começava a examinar a quebra com mais detalhes, explicando o processo de restauração que usaria, lixar cuidadosamente as bordas, aplicar cola especial para a madeira, retocar a pintura com tintas idênticas às originais, Ricardo se descobriu hipnotizado pelo ambiente ao seu redor. Havia algo profundamente reconfortante naquela oficina, uma sensação de solidez e permanência que contrastava drasticamente com seu mundo de vidro e aço. Ali, as coisas eram feitas para durar, consertadas com paciência quando se quebravam, preservadas como tesouros mesmo quando perdiam a utilidade original. "Quanto tempo vai levar?" perguntou. "2 giorni, 2 dias. Preciso deixar a cola secar bem antes de retocar a pintura. Mas não se preocupe, signore. Quando eu terminar, vai ficar como novo. Como novo." Ao sair da oficina, Ricardo carregava algo mais do que apenas a promessa de um brinquedo consertado. Pela primeira vez em anos, havia passado 1 hora inteira sem pensar em planilhas, relatórios ou reuniões. E descobriu que gostava dessa sensação. Capítulo 3. A busca. 2 dias depois, Ricardo retornou à oficina do Sr. Giuseppe com uma pontualidade que impressionaria até mesmo seus sócios mais exigentes. O cavalo de madeira estava impecável. A restauração havia sido tão perfeita que era impossível detectar onde havia ocorrido a quebra. As cores vibrantes haviam sido cuidadosamente retocadas, o verniz brilhava como se fosse novo, e Trovão parecia pronto para galopar novamente pelos sonhos de uma menina. "Belíssimo lavoro", murmurou Ricardo, girando delicadamente a peça entre as mãos. "Ficou perfeito, Sr. Giuseppe." O marceneiro italiano sorriu com orgulho paternal. "Quando você ama o que faz, signore, o resultado sempre é bom. Esta menina vai ficar muito feliz." Foi com essa certeza reconfortante que Ricardo dirigiu seu BMW preto de volta ao Itaim Bibi, o cavalo restaurado embrulhado em papel de seda no banco do passageiro. Mas quando chegou ao canteiro em frente ao seu prédio, o local estava vazio. Apenas os jardineiros da prefeitura regavam as plantas ornamentais, indiferentes à sua busca silenciosa. Ricardo esperou 1 hora, depois 2. Caminhou pelas ruas adjacentes, perguntou aos porteiros dos edifícios vizinhos, conversou com os vendedores ambulantes da região. Ninguém havia visto uma menina de 6 anos com uma avó idosa.
Era como se Duda e sua família tivessem simplesmente desaparecido. Talvez elas tenham mudado de área de trabalho, sugeriu Margarete quando ele retornou ao escritório visivelmente frustrado. Pessoas em situação de vulnerabilidade social costumam ser muito móveis. A observação de sua secretária o incomodou mais do que deveria. Situação de vulnerabilidade social? Repetiu. A menina disse que moram na casa de uma tia. Senhor Ricardo, com todo respeito, crianças de 6 anos nem sempre conseguem explicar situações complexas com precisão. Durante os dias seguintes, Ricardo se descobriu fazendo algo completamente fora de seu padrão, saindo do escritório nos horários de almoço para procurar por Duda. Visitou praças, pontos de ônibus, proximidades de escolas públicas. Conversou com assistentes sociais, guardas municipais, comerciantes locais. Cada pista se mostrava um beco sem saída. Foi numa tarde de quinta-feira, depois de mais uma busca infrutífera, que Ricardo decidiu expandir sua procura para além do Itaim Bibi. Se a avó de Duda realmente trabalhava como faxineira em edifícios comerciais, ela poderia estar em qualquer lugar da região central da cidade. A primeira parada foi a Secretaria Municipal de Assistência Social, um prédio cinzento na região que cheirava a café requentado e tinha corredores eternos forrados de cartazes sobre programas governamentais. Depois de 40 minutos esperando numa fila que se movia com a velocidade de uma lesma sedada, Ricardo finalmente conseguiu falar com uma funcionária. Estou procurando uma menina chamada Maria Eduarda, uns 6 anos, que mora com a avó, explicou, sentindo-se ridículo por não ter informações mais específicas. A mulher, uma senhora de meia idade com óculos pendurados numa corrente, o olhou com a expressão cansada de quem ouve histórias complicadas o dia inteiro. Senhor, só da região central, nós temos cadastradas mais de 300 crianças chamadas Maria Eduarda. O senhor tem CPF, endereço, nome completo da responsável? Ricardo balançou a cabeça, sentindo-se como um amador tentando resolver um quebra-cabeças sem ter todas as peças. O que o senhor quer com essa criança? A funcionária perguntou, e havia uma desconfiança crescente em seu tom de voz. Eu só quero devolver um brinquedo que ela me pediu para consertar. Um brinquedo? A mulher arqueou as sobrancelhas. O senhor é parente da criança? Não, Ela estava chorando na frente do meu prédio e... Entendi. A funcionária fez algumas anotações numa ficha. O senhor precisa entender que existem protocolos para esse tipo de situação. Não podemos simplesmente fornecer informações sobre menores de idade para estranhos, mesmo que as intenções sejam boas. Ricardo saiu dali com mais perguntas do que respostas e com uma sensação desconfortável de ter sido catalogado como um potencial problema. Dirigiu-se então aos abrigos temporários da região central, lugares que ele sempre soube que existiam, mas nunca havia realmente visto. O primeiro era uma construção de tijolos aparentes numa rua lateral do Brás, com um pátio pequeno onde algumas crianças brincavam sob a supervisão de educadores sociais. A diretora, uma mulher negra, de uns 40 anos com um sorriso caloroso, mas olhos extremamente atentos, o recebeu numa sala pequena decorada com desenhos infantis. Senhor, ela aguardou que ele se apresentasse. Ricardo Almeida, estou procurando uma menina chamada Maria Eduarda, que perdeu um brinquedo. Eu consegui consertá-lo e gostaria de devolvê-lo. E qual é sua relação com esta criança? Novamente aquela pergunta. Ricardo começou a perceber que sua história soava cada vez mais estranha a cada repetição. Nenhuma relação específica. Ela me pediu ajuda e eu... O senhor entende que isso é bastante incomum, não é? Um empresário. Ela havia, obviamente, reconhecido seu nome procurando uma criança desconhecida.
Eu entendo que pareça estranho, mas minha intenção é genuinamente ajudar. A diretora se inclinou para a frente. Senhor Ricardo, posso fazer uma pergunta direta? O que realmente motivou o senhor a procurar essa menina? Porque, sinceramente, não é comum pessoas em sua posição social se envolverem dessa forma com crianças em situação de vulnerabilidade. A pergunta o atingiu como um soco no estômago. O que realmente o motivava? Por que estava perdendo horas de trabalho, cancelando reuniões importantes e dirigindo por bairros que nunca frequentara em busca de uma criança que conhecera por 5 minutos? Eu não sei, respondeu com uma honestidade que surpreendeu até a si mesmo. Só sei que preciso devolver este cavalo para ela. A diretora o estudou em silêncio por um longo momento, como se tentasse ler algo em sua expressão. O senhor já considerou que talvez essa criança não esteja realmente em situação de vulnerabilidade extrema? Às vezes, as aparências enganam. Muitas famílias trabalham na região central durante o dia, mas têm casa em bairros mais periféricos. Essa possibilidade nunca havia ocorrido a Ricardo. Durante toda sua busca, havia assumido automaticamente que Duda e a avó eram moradores de rua, uma categoria que ele sempre mantivera cuidadosamente distante de seu mundo ordenado. Mas ela estava chorando na rua. Crianças choram em qualquer lugar, Sr. Ricardo, e pedir ajuda a estranhos faz parte da natureza infantil, especialmente quando estão em desespero. Saindo do abrigo, Ricardo se sentou no banco do BMW por vários minutos, segurando o cavalo restaurado e refletindo sobre as palavras da diretora. Talvez sua busca toda fosse baseada em suposições incorretas. Talvez Duda fosse apenas uma menina normal, que havia perdido um brinquedo especial e recorrido a um adulto que parecia importante para ajudá-la. Mas isso não explicava por que a simples lembrança daqueles olhos castanhos, cheios de lágrimas, ainda conseguia mantê-lo acordado durante a madrugada. Capítulo 4. O encontro com a assistente social. Na sexta-feira seguinte, Ricardo decidiu fazer mais uma tentativa. Desta vez, seguiu uma abordagem diferente. Em vez de procurar Duda especificamente, começou a mapear onde uma avó que trabalha como faxineira em edifícios comerciais poderia estar. Sua lógica empresarial finalmente se mostrou útil para algo além de negócios imobiliários. Armado com uma lista dos principais edifícios comerciais num raio de 5 quilômetros do Itaim Bibi, Ricardo começou sua investigação metódica. Em cada prédio, perguntava discretamente aos porteiros sobre funcionárias da limpeza que trabalhavam com netas pequenas. A maioria dos porteiros o olhava com desconfiança. Era óbvio que um homem de terno italiano fazendo perguntas sobre faxineiras chamava a atenção. Foi no seu 8º edifício, um complexo empresarial na Vila Olímpia, que finalmente obteve uma pista útil. O porteiro, um senhor de uns 50 anos com uniforme impecavelmente passado, assentiu quando Ricardo mencionou uma senhora de 70 anos que cuidava de uma neta. Dona Conceição? Perguntou o homem. Ela trabalha aqui há uns 3 anos, terceirizada pela empresa de limpeza. Sempre fala da netinha, até mostra fotos no celular, mas hoje ela não veio trabalhar. O senhor saberia me dizer onde posso encontrá-la? O porteiro hesitou. Olha, senhor, eu não posso dar informações pessoais dos funcionários, mas posso falar com a supervisora da limpeza, se quiser. 15 minutos depois, Ricardo estava numa sala pequena no subsolo do prédio, conversando com Maria José, supervisora de limpeza da empresa terceirizada. Era uma mulher robusta de uns 40 anos, com cabelos crespos presos num coque e um olhar direto que não aceitava evasivas. Dona Conceição pediu uns dias de folga, explicou Maria José, claramente desconfiada das intenções de Ricardo. Disse que precisava resolver uns problemas de família.
Eu gostaria muito de falar com ela. Tenho algo que pertence à neta dela. E o que seria? Ricardo mostrou o cavalo de madeira cuidadosamente embrulhado. Maria José examinou o brinquedo com atenção, e sua expressão se transformou completamente. Nossa Senhora, murmurou. Esse é o cavalinho da Duda. Ela mostrou pra gente quando ele quebrou. Estava destruída. Como o senhor conseguiu? Ela me pediu ajuda para consertá-lo. Eu levei numa oficina de marcenaria e... Espera aí. Maria José se levantou bruscamente. O senhor é aquele empresário do Itaim que ela... Falou? O que prometeu arrumar o trovão? Sim, sou eu, Ricardo Almeida. Dona Conceição ficou preocupada quando vocês sumiram do lugar onde costumavam ficar durante o dia. Achou que o senhor tinha mudado de ideia. Eu procurei por elas durante semanas. Voltei ao mesmo lugar várias vezes. Maria José o estudou por um longo momento, como se tentasse decidir se podia confiar nele. Olha, senhor Ricardo, eu vou ser direta com o senhor. Dona Conceição é uma mulher muito digna, muito orgulhosa. Ela não aceita a caridade de ninguém. Se descobrir que eu dei o endereço dela para um estranho, mesmo que bem intencionado, ela vai ficar muito brava comigo. Eu só quero devolver o brinquedo da menina. É só isso mesmo? Maria José cruzou os braços. Porque o senhor precisa entender uma coisa. Aquela família passou por muita coisa. O pai da Duda era filho único da Dona Conceição. Quando ele morreu de câncer no pulmão, ela assumiu sozinha a responsabilidade pela neta. Trabalha que nem uma louca para dar dignidade para aquela criança. Ricardo sentiu um aperto no peito. Eu não sabia que ele havia morrido de doença. Pois é, e Dona Conceição faz questão de manter a independência dela. Não aceita a ajuda do governo. Não gosta que a Duda peça coisas para estranhos. Deve ter ficado muito constrangida quando soube que a menina foi pedir ajuda para o senhor. Naquele momento, a porta da sala se abriu e entrou uma mulher de uns 35 anos, cabelos cacheados, presos num rabo de cavalo, vestindo jeans e uma blusa azul marinho. Ela carregava uma pasta de documentos e tinha aquele ar de quem estava sempre correndo contra o tempo. Maria José, desculpa interromper, mas preciso dos relatórios da... Opa! Ela parou ao ver Ricardo. Não sabia que tinha visita. Esta é a Carla, apresentou Maria José. Ela é assistente social. Vem aqui uma vez por semana para acompanhar os funcionários que têm filhos pequenos. Carla, este é o senhor Ricardo, aquele que eu te falei que consertou o cavalo da Duda. Carla arqueou as sobrancelhas e estendeu a mão para cumprimentá-lo, mas seu aperto foi firme e seu olhar analítico. Então o senhor é o famoso empresário caridoso? Havia uma ponta de ironia em sua voz. Eu não diria caridoso, só estava devolvendo um favor. Que tipo de favor uma criança de 6 anos poderia ter feito para um homem como o senhor? A pergunta tinha um tom de desafio que deixou Ricardo desconfortável. Ela me fez lembrar de algumas coisas. Que tipo de coisas? Carla. Maria José tentou intervir. Não, Maria José. É importante entendermos as motivações das pessoas quando elas se aproximam de famílias em situação vulnerável. Ricardo se irritou. Vocês falam como se eu fosse um predador. Eu só quero devolver um brinquedo. E depois? Carla cruzou os braços. O que o senhor espera que aconteça depois de devolver o brinquedo? Que Dona Conceição e Duda fiquem eternamente gratas? Que se sintam em dívida com o... Senhor, eu não espero nada. Todo mundo espera alguma coisa, senhor Ricardo. A questão é ser honesto sobre essas expectativas. O silêncio tenso foi quebrado por Maria José. Gente, vamos com calma. Carla, o senhor Ricardo parece ser uma pessoa de boa fé. E, senhor Ricardo, a Carla está certa em ser cautelosa. A gente vê muito aproveitador por aí. Carla suspirou e relaxou ligeiramente a postura. Desculpe se fui direta demais, senhor Ricardo. Mas é que no meu trabalho,
Eu vejo muita gente que pensa que pode salvar famílias pobres como se fossem projetos pessoais. E isso acaba machucando mais do que ajudando. Eu entendo sua preocupação, Ricardo respondeu, tentando manter a voz calma. Mas eu, genuinamente, só quero devolver este cavalo para a menina. Depois disso, cada um segue sua vida. Carla o observou por um longo momento, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. Está bem, disse finalmente. Eu vou falar com Dona Conceição. Se ela quiser receber o brinquedo, eu marco um encontro num local neutro. Mas com uma condição. Eu estarei presente. Por quê? Porque essa é minha função. Proteger famílias como a deles de pessoas como o Senhor. Pessoas como eu. Pessoas que têm poder e dinheiro e acham que isso as qualifica para interferir na vida dos outros, mesmo que com boas intenções. Capítulo 5. A revelação no parque. O encontro foi marcado para o sábado seguinte, às 10 da manhã, no Parque Ibirapuera. Carla havia escolhido especificamente o playground próximo ao Museu Afro-Brasil, um local público, movimentado, onde Duda se sentiria à vontade e onde qualquer tensão entre os adultos poderia ser amenizada pela presença de outras famílias. Ricardo chegou 15 minutos antes do horário combinado, vestindo jeans e uma camisa polo. Um esforço consciente para parecer menos intimidante do que em seus ternos executivos. Carregava o cavalo de madeira numa sacola de papel pardo, junto com um cartão onde havia escrito um simples "Obrigado por me ensinar algo novo". R.A. O parque estava cheio de famílias, aproveitando o sábado ensolarado de julho. Crianças corriam entre os brinquedos, pais empurravam balanços, avós sentadas em bancos observavam a movimentação com sorrisos pacientes. Era um mundo que Ricardo conhecia apenas de passagem. Sempre havia sido o tipo de homem que trabalhava aos sábados. Carla apareceu pontualmente às 10 horas, acompanhada de uma senhora baixinha de cabelos grisalhos, presos em um coque simples. Dona Conceição tinha o rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma dignidade inabalável. Vestia uma blusa florida, passada com esmero, e uma calça social azul marinho, claramente suas melhores roupas. Senhor Ricardo? Carla fez as apresentações formais. Esta é Dona Conceição Santos. Muito prazer, Dona Conceição. Ricardo estendeu a mão que foi correspondida com um cumprimento firme, mas cauteloso. A Duda vem chegando, disse Conceição, apontando para uma menina que corria em direção a eles, vindos do estacionamento. Quando Duda o viu, seu rosto se iluminou completamente. Moço do prédio! Moço do prédio! Gritou, correndo para abraçar suas pernas com a espontaneidade típica das crianças. Oi, Duda, eu trouxe uma coisa para você. Conceição imediatamente se tensionou. Senhor, eu já expliquei para a Carla que a gente não aceita presentes. A gente só queria agradecer pelo senhor ter se preocupado com a menina. Não é um presente, Dona Conceição. É uma devolução. Ricardo se ajoelhou na altura de Duda e retirou cuidadosamente o cavalo restaurado da sacola. A reação da menina foi imediata e avassaladora. Ela soltou um grito de alegria que fez várias famílias próximas se virarem para olhar. Trovão! Meu trovão! Duda pegou o brinquedo e o beijou repetidas vezes. Ele tá novo, ele tá lindo. Vovó, olha como ele ficou. Conceição se aproximou e Ricardo viu suas mãos tremerem ligeiramente quando tocou no cavalo de madeira. Jesus Cristo! Murmurou. Ficou igualzinho a quando o Márcio terminou. Márcio era o pai dela? Perguntou Ricardo gentilmente. Meu filho. A voz de Conceição falhou por um momento. Ele fez esse cavalinho nas últimas semanas de vida. Estava internado, mas nos fins de semana que conseguia vir para casa, ficava trabalhando nessa peça. Dizia que queria deixar algo especial para a princesinha dele.
Carla se aproximou e colocou a mão no ombro de Conceição num gesto de apoio silencioso. O marceneiro que restaurou disse que seu filho tinha muito talento, Ricardo comentou, que frequentava as aulas dele aos sábados. O senhor conversou com seu Giuseppe? Conceição pareceu surpresa. Giuseppe Martinelli no Bexiga. O senhor o conhece? Claro que conheço. Foi ele que ensinou o Márcio a trabalhar com madeira. Meu filho descobriu aquelas aulas no último ano de vida, quando os médicos disseram que não tinha mais o que fazer. Acho que trabalhar com as mãos ajudava ele a se sentir útil ainda. Duda estava sentada na grama, conversando baixinho com o cavalo restaurado, completamente alheia à conversa dos adultos. Papai, o moço arrumou você direitinho, sussurrava. Agora você pode me proteger de novo. Ricardo sentiu um nó na garganta. Dona Conceição, posso fazer uma pergunta? Como vocês se viraram depois que o Márcio partiu? Conceição se endireitou e Ricardo percebeu que havia tocado num ponto sensível. A gente sempre se virou, senhor. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Criei meu filho sozinha e agora estou criando minha neta da mesma forma, com honestidade e muito trabalho. Eu não quis ofender. É que quando encontrei Duda naquele dia, ela parecia... Parecia o quê? Abandonada? Havia um tom defensivo na voz de Conceição. Não, parecia triste, muito triste. E o senhor teve pena da gente, completou Conceição, e sua postura se tornou ainda mais rígida. Carla percebeu a tensão crescente e decidiu intervir. Senhor Ricardo, a dona Conceição tem motivos para ser cautelosa. Muita gente acha que pode ajudar, sem entender que às vezes a ajuda pode ser mais prejudicial que benéfica. Como assim? As pessoas olham para a nossa situação e veem pobreza, explicou Conceição. Mas elas não veem a dignidade, não veem que a gente tem nossa casa, nossa família, nossos valores. A Duda estuda numa escola municipal excelente no nosso bairro, tem amiguinhos, tem uma vida normal. Então, por que ela estava na rua naquele dia? Porque era sexta-feira e eu estava cobrindo o plantão de uma colega doente. A Duda saiu da escola e veio me encontrar no trabalho, como sempre faz. O cavalinho quebrou na hora que ela desceu do ônibus na correria. Ela ficou desesperada e, bem, criança, né? Viu um homem de terno e achou que podia resolver qualquer problema. A explicação simples fez Ricardo se sentir simultaneamente aliviado e envergonhado. Aliviado por descobrir que Duda não vivia nas ruas como havia imaginado. Envergonhado por ter feito tantas suposições baseadas em preconceitos que nem sabia que possuía. Eu peço desculpas se invadi a privacidade de vocês, disse sinceramente. Eu só queria devolver o brinquedo. Conceição o observou por um longo momento, como se tentasse avaliar a sinceridade de suas palavras. O senhor parece uma boa pessoa, disse finalmente. Só precisa entender que nem toda criança que precisa de ajuda é órfã, e nem toda família que não tem muito dinheiro precisa ser salva. Duda se levantou e correu até Ricardo. Obrigada por arrumar meu trovão. Agora ele pode me proteger de novo. Ele sempre protegeu você, Duda, mesmo quebrado. A menina inclinou a cabeça pensativa. Como assim? Porque o amor que seu pai colocou nele não quebra nunca. O cavalinho é só madeira e tinta. O amor é que faz a mágica. Conceição o olhou com uma expressão diferente, como se estivesse vendo algo nele que não havia notado antes. O senhor tem filhos, senhor Ricardo? Não, nunca tive. Mas fala como se entendesse. Ricardo sorriu tristemente. Acho que algumas coisas a gente entende com o coração, não com a experiência. Capítulo 6. Os sábados na oficina. 3 semanas se passaram desde o encontro no parque, e Ricardo descobriu que não conseguia parar de pensar na conversa com Dona Conceição.
Suas palavras sobre dignidade e independência ecoavam em sua mente durante as reuniões executivas, criando um desconforto que ele não sabia como nomear. Era como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos, revelando aspectos da realidade que sempre estiveram ali, mas que ele havia escolhido ignorar. Numa sexta-feira particularmente difícil, 3 reuniões canceladas, 2 contratos adiados e uma briga com os sócios sobre a direção da empresa, Ricardo se viu dirigindo sem destino pelas ruas de São Paulo. Quando deu por si, estava parado em frente à oficina do Sr. Giuseppe no Bexiga. A placa "Fechado" pendia da porta, mas havia luz acesa no interior e o som característico de uma plena trabalhando madeira. Ricardo bateu levemente na vidraça. Giuseppe apareceu com o avental coberto de serragem, um sorriso surpreso no rosto. "Signore Ricardo, ci piacere. Entre, entre." "Não quero atrapalhar seu trabalho, Sr. Giuseppe." "Atrapalhar? Ma cosa disse? Eu estava trabalhando numa peça para um cliente, mas sempre tenho tempo para uma conversa. Venha ver." O interior da oficina estava iluminado por uma luz dourada que vinha de luminárias antigas penduradas sobre as bancadas. Giuseppe o conduziu até uma mesa onde trabalhava numa cômoda antiga de madeira escura, claramente uma peça de valor. "É linda", comentou Ricardo, passando os dedos pela superfície lisa. "Peroba rosa de lei, mais de 100 anos. A família trouxe para restaurar porque pertencia à nona, a avó. Algumas coisas não se joga fora, né? Se conserta, se preserva, se passa adiante." Havia algo na filosofia simples do marceneiro que tocou Ricardo de uma forma inesperada. "Senhor Giuseppe, posso fazer uma pergunta? Essas aulas que o senhor dá aos sábados, como funcionam?" Os olhos do italiano brilharam. "Ah, le lezioni, é muito simples. Todo sábado de manhã, das 8 às 12, quem quiser aprender, viene aqui. Não cobro nada, só peço para trazer a madeira. Ensino o básico. Como segurar as ferramentas, como respeitar a fibra da madeira, como ter paciência com o trabalho das mãos." "E vem muita gente?" "Depende da época. No inverno, mais gente. No verão, menos. Mas sempre tem uns 5, 6 alunos fixos, aposentados, pais que querem fazer brinquedos para os filhos, jovens que querem aprender uma profissão." Giuseppe fez uma pausa significativa. "E às vezes aparece gente perdida que está precisando encontrar alguma coisa que não sabe o que é." Ricardo sentiu que a observação havia sido direcionada especificamente a ele. "O senhor acha que eu poderia participar de uma dessas aulas?" "Claro. Mas certo, amanhã mesmo, se quiser. Traga roupas velhas e mãos dispostas a trabalhar." Naquela noite, Ricardo passou horas acordado pensando na proposta. Aos 45 anos, com uma empresa de sucesso e uma rotina estabelecida há décadas, a ideia de aprender algo completamente novo, especialmente algo manual, parecia simultaneamente absurda e irresistível. No sábado seguinte, às 7h50 da manhã, Ricardo estacionou em frente à oficina, vestindo uma calça jeans velha que havia encontrado no fundo do armário e uma camisa de algodão que não usava há anos. Suas mãos, acostumadas apenas a documentos e teclados, tremiam ligeiramente de nervosismo. A porta já estava aberta e vozes animadas vinham do interior. Quando entrou, encontrou 5 pessoas reunidas ao redor de uma bancada, onde Giuseppe explicava algo sobre tipos de madeira. "Ecco il nostro nuovo aluno", anunciou Giuseppe alegremente. "Pessoal, este é Ricardo. Ricardo, deixa eu apresentar a turma." Havia seu Antônio, aposentado da construção civil de 67 anos, que estava fazendo uma casinha de boneca para a neta. Júlia, professora de 35 anos, que queria aprender a fazer móveis para sua casa própria. Carlos, jovem de 22 anos, que sonhava em abrir uma marcenaria.
Dona Marta, senhora de 58 anos, que descobrira na Madeira uma terapia para lidar com a depressão após a morte do marido. E Fernando, executivo de 40 anos, que havia sofrido um burnout e estava redescobrindo o prazer de trabalhar com as mãos. Primeira lição, disse Giuseppe, entregando a Ricardo uma lixa e um pedaço de madeira tosca. A madeira tem personalidade. Ela vai te ensinar sobre paciência, sobre respeitar o tempo das coisas, sobre encontrar beleza onde outros veem só material bruto. Durante as 4 horas seguintes, Ricardo experimentou algo que não sentia há décadas: a satisfação de criar algo concreto com as próprias mãos. Suas palmas ficaram ásperas pela lixa, seus dedos doloridos pela pressão das ferramentas, mas havia algo profundamente reconfortante no processo. "Por que resolveu vir aqui?" perguntou Fernando durante uma pausa para café. "Eu conheci o trabalho do Sr. Giuseppe através de uma situação pessoal", Ricardo hesitou, "e percebi que há muito tempo não fazia nada que tivesse significado real." "Entendo perfeitamente." Fernando sorriu. "Eu passei 10 anos numa multinacional, achando que estava construindo alguma coisa importante. Até que um dia acordei e percebi que estava apenas movimentando números numa tela." Dona Marta se aproximou, carregando 2 xícaras de café. "Trabalhar com madeira é terapêutico", disse, oferecendo uma xícara para Ricardo. "Quando você está lixando, ou cortando, ou encaixando uma peça, a cabeça se acalma. Os problemas continuam lá, mas ficam mais pequenos." "E vocês vêm aqui toda semana?" "Religiosamente", respondeu Júlia. "Virou meu ritual de sábado. Durante a semana eu dou aula para adolescentes barulhentos, corrijo provas, lido com burocracia. Aqui eu só me concentro na madeira e nas mãos." Às 12 horas, quando a aula terminou, Ricardo olhou para o pedaço de madeira que havia lixado durante a manhã. Não era nada demais, apenas um retângulo de peroba lisa e uniforme. Mas tinha sido feito por ele, transformado por suas próprias mãos de algo áspero em algo suave. Giuseppe se aproximou, examinando seu trabalho. "Bom primeiro dia, signore, mas me deixe fazer uma pergunta. O que você vai fazer com essa peça?" "Não sei. É só um pedaço de madeira lixada." "Non é vero. Não é verdade. É uma possibilidade. Pode virar uma pequena prateleira, uma base para um porta-retratos, parte de um brinquedo. A madeira já está pronta para se transformar em qualquer coisa que você quiser criar." Saindo da oficina, Ricardo carregava sua pequena peça de madeira como se fosse um troféu. Pela primeira vez em meses, não pensou em trabalho durante todo o fim de semana. Em vez disso, ficou imaginando o que poderia fazer com aquele pedaço de peroba, quais possibilidades estavam escondidas em sua superfície lisa e dourada. Na segunda-feira, quando Margarete comentou que ele parecia mais relaxado, Ricardo apenas sorriu e disse que havia descoberto um novo hobby. Não mencionou que também havia descoberto uma nova forma de respirar. Capítulo 7. A descoberta no Dia das Crianças. Outubro chegou com aquele calor típico da primavera paulistana, e Ricardo já havia se tornado um frequentador assíduo das aulas de marcenaria do Sr. Giuseppe. Suas mãos, antes macias e cuidadas, agora exibiam pequenos calos e cicatrizes, marcas que ele observava com orgulho durante as reuniões executivas como medalhas secretas de uma vida dupla que estava aprendendo a viver. Naquele sábado específico, véspera do Dia das Crianças, a oficina tinha um clima especial. Vários alunos estavam terminando projetos para os filhos e netos. Seu Antônio dava os últimos retoques na casinha de boneca, Carlos esculpia um carrinho de madeira, Dona Marta pintava delicadamente um quebra-cabeça artesanal. "Senhor Giuseppe?" Ricardo perguntou enquanto lixava uma pequena estante que havia começado 3 semanas atrás. "O senhor guarda coisas dos alunos antigos que param de vir?"
O marceneiro parou de afiar um formão e o olhou com curiosidade. «Per que esta domanda?» «Por que pergunta isso?» «É que eu estava pensando no Márcio, o pai da menina do cavalo. O senhor disse que ele frequentava as aulas no ano passado.» Giuseppe assentiu lentamente. «Ah, sì, il povero ragazzo. Márcio era muito dedicado, muito caprichoso. Sempre chegava cedo e saía por último.» Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo algo. «Venha comigo, Sr. Ricardo.» Giuseppe o conduziu até os fundos da oficina, onde havia uma pequena despensa com prateleiras repletas de madeiras, ferramentas antigas e caixas de papelão organizadas por datas. Quando um aluno para de vir e deixa coisas, «Para trás, eu guardo por um ano», explicou Giuseppe procurando entre as caixas. «Depois eu dou ou uso a madeira para outros projetos. Mas...» Ele retirou uma caixa marcada M. Santos, 2022. «As coisas do Márcio eu não consegui mexer ainda.» Ricardo sentiu o coração acelerar quando Giuseppe abriu a caixa. Dentro havia 3 peças de madeira cuidadosamente trabalhadas, um pequeno baú do tesouro com dobradiças feitas à mão, um quebra-cabeça em formato de borboleta com peças móveis coloridas e um trem de brinquedo com 3 vagões perfeitamente entalhados. «Madonna mia!» murmurou Giuseppe, retirando as peças uma por uma. «Eu havia esquecido como ele era talentoso. Olhe este trabalho nos detalhes.» Ricardo pegou o trenzinho, observando como cada vagão havia sido esculpido com janelas minúsculas, rodas que giravam de verdade e até pequenos passageiros pintados à mão nas janelas. Era um trabalho de precisão impressionante, especialmente considerando que Márcio estava doente durante a confecção. «Ele fez tudo isso aqui?» «Sim, vinha todo sábado, às vezes durante a semana também quando eu deixava. Dizia que queria deixar muitas lembranças para a bambina, para a menina, que ela pudesse brincar e lembrar do papai durante muito tempo.» Ricardo sentiu um nó na garganta. «Dona Conceição e Duda sabem que essas peças existem?» Giuseppe balançou a cabeça tristemente. «Márcio morreu antes de terminar tudo. Ele estava trabalhando numa última peça, uma casinha de boneca, quando parou de vir às aulas. Eu soube depois, pela vizinhança, que ele havia partido. E essas peças ficaram aqui desde então? Não tive coragem de procurar a família. Não sabia como explicar, como entregar. Parecia muito doloroso para todos.» Ricardo examinou cada peça cuidadosamente. O amor paterno estava presente em cada detalhe, em cada acabamento perfeito, em cada cor cuidadosamente escolhida. Era como se Márcio tivesse colocado pedaços de sua alma naqueles brinquedos. «Senhor Giuseppe, o senhor me daria permissão para levar essas peças para Dona Conceição e Duda?» O marceneiro o observou por um longo momento. «Você tem certeza? Vai ser muito emocional para elas.» «Tenho certeza. Elas têm o direito de conhecer esses últimos presentes do Márcio.» «E como vai explicar que encontrou as peças?» Ricardo hesitou. A verdade era que nem ele mesmo entendia completamente por que se sentia tão conectado àquela família, porque a história de Márcio o tocava de forma tão profunda. «Vou dizer a verdade, que estou frequentando suas aulas e que encontrei por acaso.» Giuseppe embrulhou cuidadosamente cada peça em panos macios antes de colocá-las de volta na caixa. «Prenda bem essa caixa no carro, signore. São tesouros de um pai para sua filha.» Naquela tarde, Ricardo ligou para Carla, a assistente social. Depois de explicar sobre sua descoberta na oficina, conseguiu convencê-la a intermediar novamente um encontro com Dona Conceição e Duda. «Tem certeza de que não está se envolvendo demais nessa situação?» perguntou Carla pelo telefone. «Eu só quero entregar o que é delas por direito, Carla.» «Está bem. Vou conversar com Dona Conceição.» «Mas, Ricardo,
Prepare-se para uma reação emocional intensa. Descobrir que existem mais presentes do filho pode ser ao mesmo tempo maravilhoso e devastador para ela. O encontro foi marcado para o domingo seguinte, Dia das Crianças, na mesma praça do Ibirapuera, onde haviam se encontrado anteriormente. Ricardo chegou cedo, carregando a caixa como se transportasse dinamite. Quando viu Dona Conceição e Duda caminhando em direção ao local, acompanhadas por Carla, Ricardo sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa. Duda corria à frente, carregando o cavalo Trovão restaurado, que havia se tornado seu companheiro inseparável. "Moço Ricardo", gritou a menina, correndo para abraçá-lo. "Olha como o meu Trovão tá bonito. Vó diz que hoje é Dia das Crianças e que talvez você quisesse brincar no parque com a gente." Ricardo sorriu, mas seu olhar se dirigiu para Dona Conceição, que o observava com uma expressão cautelosa, mas menos hostil do que no primeiro encontro. "Dona Conceição", disse ele, levantando a caixa, "eu tenho algo muito importante para mostrar para vocês." "O que é dessa vez?" perguntou ela, mas havia curiosidade em sua voz, não irritação. "São presentes que seu filho Márcio fez para Duda antes de morrer. Eles estavam guardados na oficina do senhor Giuseppe." O rosto de Conceição mudou completamente, passando da curiosidade para o choque, depois para uma emoção crua que ela tentou controlar na frente da neta. "O que você disse?" sussurrou. Ricardo se ajoelhou e abriu cuidadosamente a caixa na grama. Quando as 3 peças foram reveladas, Dona Conceição soltou um soluço que veio do fundo da alma. Duda olhou para os brinquedos com olhos arregalados. "Isso é do meu pai? Isso é para mim?" "É sim, princesa", conseguiu dizer Dona Conceição entre lágrimas. "Seu pai fez isso tudo pensando em você." Nos minutos que se seguiram, enquanto Duda explorava seus novos tesouros com a alegria pura das crianças, Ricardo observou Dona Conceição segurando o trenzinho contra o peito e chorando silenciosamente. Era como se ela estivesse recebendo um último abraço de seu filho. "Como você sabia que isso existia?" ela perguntou quando conseguiu se recompor. "Eu não sabia. Foi o acaso, ou o destino. Ou talvez seu filho tenha um jeito de cuidar da família dele, mesmo não estando mais aqui." Capítulo 8. A ameaça de despejo e uma revelação inesperada. Novembro trouxe consigo uma atmosfera de mudanças que Ricardo começou a perceber antes mesmo que Giuseppe lhe contasse sobre a carta que havia recebido. O marceneiro italiano, sempre alegre e expansivo, estava visivelmente abatido naquela manhã de sábado, mexendo distraído nas ferramentas sem realmente trabalhar em nada específico. "Senhor Giuseppe, aconteceu alguma coisa?" perguntou Ricardo, notando que o movimento habitual da oficina estava diferente. Giuseppe suspirou profundamente e retirou um envelope amassado do bolso do avental. "Chegou isso na quinta-feira, signore. Uma carta do proprietário do imóvel." Ricardo desdobrou o documento oficial e sentiu um frio no estômago ao ler o cabeçalho. Notificação de rescisão contratual. O proprietário estava cancelando o contrato de aluguel da oficina com apenas 60 dias de aviso prévio, alegando que havia vendido o terreno para uma construtora que pretendia demolir o prédio para construir um complexo residencial. 60 dias! Ricardo releu o documento incrédulo. "Eles podem fazer isso?" "O contrato permite, signore. Eu sempre soube que um dia isso podia acontecer. O Bexiga está mudando muito rápido. Os aluguéis estão subindo, as casas antigas estão sendo derrubadas para fazer prédios novos." Ricardo continuou lendo e parou bruscamente ao chegar na assinatura da construtora responsável pelo projeto. O sangue gelou em suas veias. Construções Bandeirante Lida. Uma das principais concorrentes.
de sua empresa, conhecida por projetos agressivos de verticalização em bairros históricos. Senhor Giuseppe, o senhor já tentou negociar com o proprietário, oferecer um valor maior pelo aluguel? O marcenário riu amargamente. Signore Ricardo, eles ofereceram 3 milhões de reais pelo terreno. Eu não tenho como competir com isso. E mesmo que tivesse, para quê? Daqui 2 anos aparecem outros compradores oferecendo 6 milhões, depois 12. Ao redor deles, os outros alunos das aulas de sábado trabalhavam em silêncio, mas era óbvio que todos estavam preocupados. Dona Marta havia parado de pintar seu projeto, Carlos segurava um formão sem cortar. Nada. Fernando olhava para suas mãos como se elas tivessem perdido o propósito. E vocês? Perguntou Ricardo, se dirigindo ao grupo. O que vão fazer quando a oficina fechar? Não sei, respondeu Júlia tristemente. Procurar outro lugar, imagino. Mas não vai ser a mesma coisa. Aqui a gente criou uma família. Seu Giuseppe não é só um professor, explicou seu Antônio. Ele é como um pai para todos nós. E este lugar tem alma, sabe? Tem história, tem memória. Ricardo passou o resto daquela manhã numa agitação crescente. Enquanto finalizava um porta-retratos que havia começado 2 semanas antes, sua mente trabalhava furiosamente em possíveis soluções. Como empresário, conhecia bem o mercado imobiliário paulistano. Como pessoa que havia encontrado refúgio naquela oficina, entendia o que significaria perdê-la. Após a aula, em vez de ir direto para casa, como sempre fazia aos sábados, Ricardo decidiu dar uma volta pelo bairro do Bexiga. Queria entender melhor a dinâmica de transformação que Giuseppe havia mencionado. O que viu o inquietou profundamente. Em várias esquinas havia placas de vende-se ou aluga-se, muitas delas já com a marca de imobiliárias especializadas em grandes empreendimentos. Casas antigas com fachadas históricas dividiam espaço com arranha-céus em construção. O cheiro tradicional de cantinas familiares competia com o barulho de britadeiras e betoneiras. Foi numa dessas caminhadas reflexivas que Ricardo decidiu visitar Carla no escritório onde ela atendia casos sociais. Precisava de uma perspectiva externa sobre a situação da oficina, e Carla havia demonstrado ser uma pessoa prática e bem informada sobre questões urbanas. O escritório ficava numa sala alugada na região da Liberdade, com paredes cobertas de cartazes sobre direitos sociais e uma mesa atulhada de processos. Carla o recebeu com surpresa, mas também com um sorriso genuíno que indicava que suas desconfianças iniciais haviam diminuído. Ricardo, que surpresa! Veio falar sobre Dona Conceição e Duda. Na verdade, quero conversar sobre uma situação relacionada, mas diferente. Ele explicou sobre a oficina do Giuseppe e a ameaça de despejo. Carla ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Infelizmente, isso está acontecendo em vários bairros centrais. A gentrificação expulsa não apenas moradores de baixa renda, mas também atividades comunitárias como a oficina do seu Giuseppe. Existe alguma forma legal de impedir isso? Legalmente, se o contrato permite rescisão com 60 dias, não há muito o que fazer. Mas Carla se inclinou para a frente. Existem outras formas de abordar o problema. A oficina do Giuseppe tem algum tipo de registro como atividade cultural ou social? Não que eu saiba, é apenas um marceneiro que dá aulas gratuitas. Pois é. Se ela fosse reconhecida como centro cultural comunitário, haveria mais proteções legais. E se o espaço tivesse valor histórico ou arquitetônico reconhecido, Ricardo começou a ver possibilidades. Carla, você conhece bem as leis de proteção ao patrimônio cultural? Conheço sim, inclusive... Ela hesitou por um momento. Posso te contar algo pessoal? Giuseppe Martinelli é meu pai. Ricardo a olhou chocado. Seu pai? Pai adotivo, na verdade.
Meus pais biológicos morreram quando eu tinha 8 anos. Giuseppe e a esposa dele, que morreu há 5 anos, me criaram como filha. Foi ele que me ensinou a valorizar o trabalho manual, a paciência, a importância de preservar tradições. Por isso, você foi tão protetora com Dona Conceição e Duda quando nos conhecemos. Exato. Giuseppe me ensinou que pessoas com poder e dinheiro nem sempre usam esses recursos para ajudar de verdade. Às vezes ajudam só para se sentir bem consigo mesmas. E agora? O que você acha de mim agora? Carla sorriu. Agora acho que você genuinamente se importa e que talvez você possa usar seu conhecimento do mercado imobiliário para encontrar uma solução que eu, como assistente social, não conseguiria imaginar sozinha. Carla, preciso te fazer uma pergunta direta. Você confiaria em mim para tentar salvar a oficina do seu pai? Depende. Que tipo de salvação você tem em mente? Ricardo respirou fundo. Ainda não sei exatamente, mas tenho alguns contatos no setor imobiliário, alguns favores para cobrar, algumas ideias que poderiam funcionar. O problema é que qualquer solução real vai exigir dinheiro, muito dinheiro, e comprometimento de longo prazo. E você está disposto a isso? Ricardo olhou pelas janelas do escritório para as ruas movimentadas da Liberdade, onde imigrantes de várias nacionalidades haviam construído suas vidas e negócios ao longo de décadas. Pensou em Giuseppe, nas manhãs de sábado que haviam se tornado a parte mais importante de sua semana, nas mãos calejadas que estava aprendendo a valorizar mais do que qualquer contrato milionário. Estou descobrindo que sim, respondeu. Estou descobrindo que algumas coisas são importantes demais para deixar morrer. Capítulo 9. A verdade sobre as conexões. Dezembro chegou com aquele calor úmido típico do verão paulistano, e Ricardo havia passado as últimas semanas mergulhado numa investigação obsessiva sobre a situação da oficina do Giuseppe. Seus contatos no mercado imobiliário haviam confirmado seus piores temores. A Construções Bandeirante não estava apenas comprando o terreno da oficina, mas planejava uma revitalização completa de 3 quarteirões do Bexiga, que resultaria no deslocamento de dezenas de famílias e negócios tradicionais. Naquela manhã de sábado, véspera do Natal, a oficina tinha um clima melancólico. Os alunos sabiam que aquela seria uma das últimas aulas antes do fechamento definitivo, marcado para o dia 15 de janeiro. Giuseppe tentava manter o ânimo alto, mas era óbvio que o peso da situação estava cobrando seu preço. Signore, Ricardo, disse Giuseppe enquanto organizava ferramentas que provavelmente não usaria por muito mais tempo. Você tem estado muito quieto ultimamente. Tudo bem? Tenho pensado muito na situação, senhor Giuseppe, e tenho algumas notícias. Mas primeiro, preciso te mostrar uma coisa. Ricardo retirou de sua pasta uma série de documentos que havia conseguido através de seus contatos na prefeitura. Consegui uma cópia do projeto da Construções Bandeirante para esta região. É pior do que imaginávamos. Giuseppe examinou as plantas baixas com expressão cada vez mais sombria. O projeto previa não apenas a demolição de sua oficina, mas de toda a quadra, incluindo casas familiares que resistiam há décadas e 2 pequenas cantinas tradicionais. Madonna mia, vão destruir tudo. Não apenas isso, Ricardo continuou, retirando o outro documento. Descobri que a prefeitura aprovou uma operação urbana que vai deslocar pelo menos 60 famílias desta região. Entre elas... Ricardo hesitou, sabendo que a próxima informação seria um golpe duro. Entre elas, a família de Dona Conceição e Duda. A casa da tia Marta, no Capão Redondo, fica numa área que será requalificada para dar lugar a um shopping center. Giuseppe se sentou pesadamente numa cadeira, como se o peso de todas essas notícias fosse demais para processar. Como você descobriu isso tudo?
Tenho contatos na área de desenvolvimento urbano, e quanto mais eu investigava, mais conexões descobria. Ricardo respirou fundo. Giuseppe, preciso te contar algo pessoal, algo que pode mudar tudo. Naquele momento, Carla apareceu na porta da oficina, carregando uma caixa de panetones e com expressão preocupada. Pai, eu trouxe... Oi, Ricardo. Vocês estão com cara de velório. Aconteceu alguma coisa? Carla, que bom que você chegou. O que eu preciso contar envolve você também. Ricardo se dirigiu aos fundos da oficina, onde Giuseppe guardava objetos pessoais em um armário antigo. Senhor Giuseppe, o senhor se lembra de me contar que guardava algumas coisas pessoais do Márcio, além dos brinquedos que encontramos? Sim, algumas cartas, documentos que ele esqueceu aqui. O senhor poderia me mostrar essas cartas? Giuseppe hesitou. São coisas muito pessoais, signore. Por favor, confie em mim. Com relutância, Giuseppe abriu uma gaveta do armário e retirou um envelope amarelado contendo algumas folhas manuscritas e fotografias antigas. Ricardo as examinou cuidadosamente e seu rosto foi empalidecendo gradualmente. Meu Deus, murmurou. O que é? Perguntou Carla, aproximando-se. Ricardo levantou uma das fotografias. Uma imagem em preto e branco de um homem, de uns 30 anos, abraçado com uma mulher jovem, em frente a uma casa simples. No verso, alguém havia escrito Márcio e Conceição, 1995. Esta foto, eu conheço esta foto. Como assim conhece? Giuseppe franzou o senho. Com mãos trêmulas, Ricardo retirou sua carteira e extraiu uma fotografia pequena e amarelada que sempre carregava consigo, mas que raramente olhava. Era quase idêntica à primeira, mas mostrava um homem mais velho com a mesma mulher jovem. Esta é uma foto do meu pai com minha mãe, tirada no mesmo lugar, provavelmente na mesma época. Giuseppe e Carla se entreolharam confusos. Ricardo, disse Carla cuidadosamente. O que exatamente você está querendo dizer? Ricardo comparou as duas fotografias lado a lado. Os homens tinham feições muito semelhantes. A mesma linha da mandíbula, o mesmo formato dos olhos, o mesmo sorriso meio torto. Eu estou dizendo que... Sua voz falhou por um momento. Eu estou dizendo que Márcio pode ter sido meu meio-irmão. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca. Giuseppe se sentou novamente, passando as mãos pelos cabelos brancos. Mas como isso é possível? Perguntou Carla. Meu pai, Roberto Almeida, teve muitos relacionamentos antes de se casar com minha mãe. Ele digamos que era uma pessoa complicada. Morreu quando eu tinha 15 anos e nunca me contou sobre outros filhos, mas sempre soube que era possível. Ricardo pegou uma das cartas manuscritas que Márcio havia deixado e reconheceu imediatamente a caligrafia, idêntica à de algumas anotações que seu pai costumava fazer. Esta letra é igualzinha à do meu pai. Giuseppe folheou outras cartas e apontou para um parágrafo específico. Aqui, Márcio escreve sobre um irmão rico que nunca conheceu, mas que mora no Itaim Bibi e tem uma empresa de construção. Ele sabia de você, signore. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Ele sabia? Parece que sim. Nestas cartas, ele fala sobre querer um dia procurar você, mas ter medo da rejeição. Fala sobre querer que Duda conhecesse o tio, mas não saber como fazer o primeiro contato. Carla se aproximou e colocou a mão no ombro de Ricardo. Você está dizendo que Duda é sua sobrinha? Parece que sim. Ricardo olhou novamente para as fotografias, para as cartas, para todos os indícios que agora faziam sentido. Quando ela me procurou naquele dia, chorando com o cavalo quebrado, não foi acaso, foi destino. Ou talvez tenha sido Márcio encontrando um jeito de nos conectar.
Giuseppe se levantou e abraçou Ricardo com força. Ora, signore, então você é família, é família. Mas isso significa... Carla começou a processar as implicações. Isso significa que você tem responsabilidades legais com Dona Conceição e Duda. E isso também significa... Isso significa que eu não posso deixar que expulsem minha família de suas casas, completou Ricardo, com uma determinação nova brilhando em seus olhos. E não posso deixar que destruam o lugar onde meu irmão aprendeu a expressar seu amor pela filha. Pela primeira vez em semanas, Giuseppe sorriu genuinamente. Allora, família, o que vamos fazer? Ricardo olhou ao redor da oficina, para as ferramentas que haviam ensinado suas mãos a criar, para os projetos inacabados que representavam sonhos e esperanças, para o espaço que se tornara um refúgio para pessoas como ele que buscavam significado além do dinheiro. Vamos lutar, disse simplesmente. Vamos lutar como uma família luta. Capítulo 10. A transformação completa agosto de 2024. 1 ano e 2 meses após o primeiro encontro com Duda na calçada do Itaim Bibi, Ricardo estava sentado no jardim de sua casa, que não era mais o apartamento frio e impessoal de antes, mas uma casa térrea no próprio Bexiga, a 2 quadras da oficina do Giuseppe. Suas mãos, agora permanentemente marcadas pelos calos da marcenaria, seguravam uma xícara de café, mentre observava Duda brincar no quintal com Trovão e todos os outros cavalos de madeira que ele havia aprendido a esculpir. A menina, agora com 7 anos, corria entre as árvores frutíferas que ele havia plantado, criando aventuras elaboradas onde seus cavalos de madeira salvavam princesas e exploravam reinos mágicos. Sua risada cristalina ecoava pelo ar matinal, misturando-se com o som distante das ferramentas na oficina e o aroma de pão caseiro que Dona Conceição preparava na cozinha. "Tio Ricardo!" gritou Duda, correndo em sua direção com o Trovão nas mãos. "Olha o que o Trovão me contou hoje!" "O que foi, princesa?" Ricardo a ergueu no colo, sentindo aquela sensação de completude que ainda o surpreendia todos os dias. "Ele disse que papai está muito feliz lá no céu, porque agora somos uma família de verdade." Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas, uma reação que havia se tornado mais frequente desde que permitira que suas muralhas emocionais desmoronassem completamente. "E o que mais o Trovão disse? Que você é o melhor tio do mundo e que ele gosta muito da nossa casa nova." A casa nova havia sido uma das decisões mais radicais da vida de Ricardo. Depois de descobrir sua conexão familiar com Márcio e Duda, e depois de meses lutando contra a especulação imobiliária que ameaçava o Bexiga, ele havia vendido seu apartamento luxuoso e usado o dinheiro para comprar e restaurar uma casa histórica no coração do bairro. Mais do que uma mudança de endereço, havia sido uma mudança completa de filosofia de vida. A casa tinha 3 quartos, um para ele, um para Dona Conceição, que havia se tornado oficialmente parte da família, e um todo decorado com cavalos de madeira para Duda. Tinha também uma pequena oficina nos fundos, onde Ricardo praticava marcenaria e onde Duda estava aprendendo os primeiros passos da arte que conectava sua família. "Bom dia, família!" Carla apareceu no quintal carregando uma pasta de documentos e usando o vestido azul que Ricardo havia aprendido a amar vê-la vestir nos fins de semana. Os últimos meses haviam transformado também o relacionamento entre eles, da inicial desconfiança profissional para uma amizade sólida e depois para algo mais profundo que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos haviam abraçado com gratidão. "Como foram as reuniões na prefeitura ontem?" perguntou Ricardo, beijando-a suavemente. "Excelentes. O projeto do Centro Cultural foi aprovado oficialmente. A oficina do Giuseppe não será apenas preservada, mas receberá financiamento municipal para a expansão das atividades comunitárias."
A vitória havia sido complexa e custado meses de negociações. Ricardo havia usado sua influência empresarial de uma forma completamente nova, não para maximizar lucros, mas para criar soluções que beneficiassem toda a comunidade. Em parceria com Carla e outros ativistas locais, havia desenvolvido um projeto que transformava a oficina do Giuseppe num centro cultural oficial, oferecendo não apenas aulas de marcenaria, mas também oficinas de arte, aulas de alfabetização para adultos e atividades para crianças. E a construtora? Perguntou Dona Conceição, aparecendo na porta da cozinha com as mãos enfarinhadas. Mudou completamente os planos, respondeu Carla com satisfação. Em vez de demolir tudo, vão construir habitação popular integrada com os prédios históricos preservados. Ricardo conseguiu convencê-los de que desenvolvimento sustentável é mais lucrativo a longo prazo. Essa havia sido a parte mais desafiadora da transformação pessoal de Ricardo. Ele não havia abandonado completamente o mundo dos negócios, mas havia redirecionado sua empresa para desenvolvimento urbano socialmente responsável. Era menos lucrativo no curto prazo, mas infinitamente mais gratificante pessoalmente. E vocês? Perguntou Carla, sentando-se na mesa de madeira que Ricardo havia feito com as próprias mãos. Como foram os preparativos para a festa? Naquele fim de semana, estavam organizando a primeira festa anual do Centro Cultural Giuseppe Martinelli, uma celebração que reuniria todos os alunos antigos e novos, as famílias beneficiadas pelos projetos sociais e a comunidade em geral. Era uma forma de mostrar que era possível preservar tradições enquanto se criava espaço para crescimento e inovação. Tudo pronto, disse Dona Conceição. Fiz salgados para 200 pessoas, o Giuseppe preparou uma exposição com os melhores trabalhos dos alunos e as crianças vão apresentar uma peça sobre a importância de preservar nossa memória. Duda pulou de empolgação. Eu vou representar uma princesa que salva uma oficina mágica com a ajuda do seu cavalo voador. Ricardo riu, reconhecendo na criatividade da menina ecos da imaginação que ele próprio havia redescoberto nos últimos meses. E qual é a moral da história da peça? Que as famílias não... São só as pessoas que nasceram juntas, respondeu Duda com a sabedoria inocente das crianças. Às vezes, as famílias são feitas por pessoas que se escolhem e que cuidam umas das outras. Aquela tarde, enquanto preparavam os últimos detalhes da festa, Ricardo se permitiu refletir sobre todas as transformações dos últimos meses. Havia aprendido a trabalhar com as mãos, descoberto a satisfação de criar, ao invés de apenas acumular, encontrado uma família que nunca soube que existia e desenvolvido um relacionamento amoroso baseado em valores compartilhados ao invés de conveniência social. Mais importante ainda, havia aprendido que vulnerabilidade não era fraqueza, mas sim a única forma real de se conectar genuinamente com outras pessoas. As muralhas emocionais que havia construído depois das perdas da juventude haviam desmoronado completamente, revelando um homem capaz de amar, de se sacrificar e de encontrar propósito em algo maior que o sucesso individual. Quando o sol se pôs naquela tarde de agosto, pintando o céu paulistano com tons de laranja e rosa, Ricardo estava na oficina do Giuseppe colocando os últimos retoques numa nova peça, um berço de madeira que estava fazendo para o bebê que Carla esperava, fruto do amor que havia florescido. Entre eles, nos últimos meses, Duda entrou na oficina carregando o trovão, agora acompanhado de uma família inteira de cavalos esculpidos por seu tio. Tio Ricardo, disse ela, subindo no banco alto ao lado da bancada. Você acha que meu pai está feliz com tudo que aconteceu? Ricardo parou de lixar o berço e olhou para a menina, sua sobrinha, sua princesa, a criança que havia mudado sua vida completamente ao estender um brinquedo quebrado numa manhã fria de junho. Tenho certeza que sim, Duda.
Seu pai queria que você fosse feliz e cuidada. E olha só, você tem uma avó que te ama, um tio que te adora, uma tia Carla que vai te ensinar a lutar por justiça, um avô Giuseppe que vai te ensinar a criar beleza com as mãos e, em breve, uma priminha para brincar. E o trovão? Perguntou ela, beijando o cavalo de madeira. O trovão foi o mensageiro que trouxe nossa família toda junta. Ele cumpriu a missão mais importante da vida dele. Duda sorriu e abraçou Ricardo com força. Eu amo você, tio. Eu também te amo, princesa, mais do que todas as palavras conseguem dizer. Naquela noite, quando a casa finalmente silenciou e todos estavam dormindo, Ricardo saiu para o quintal e olhou para as estrelas sobre São Paulo. Em suas mãos, segurava uma pequena placa de madeira que havia gravado para colocar na entrada da oficina. Centro Cultural Giuseppe Martinelli, onde madeira se transforma em sonhos e estranhos se tornam família. No bolso da camisa, junto ao coração, carregava a foto amarelada de Márcio e Conceição que havia encontrado na oficina. Não mais como uma dolorosa lembrança de conexões perdidas, mas como um símbolo de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de unir as pessoas que precisam estar juntas. O menino de 6 anos, que um dia havia perdido os pais e construído muralhas emocionais para se proteger, havia finalmente encontrado seu caminho de volta para casa. E casa descobrira. Não era um lugar físico, mas sim a sensação de pertencer completamente a pessoas que o amavam exatamente como ele era.